O Internacional enfrenta o Brasil de Pelotas pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho essa noite no Estádio Beira-Rio. Mas nos bastidores é a saída de Pedro Henrique, a chegada de Wesley e mais um capítulo da novela Thiago Maia que ganham destaque nos corredores do Beira-Rio. A gente tem que falar sobre o time, é claro. Será que Maurício joga? O 11 inicial do Cudê vai ser aquele que a gente está sonhando há muito tempo? Vamos trabalhar, vamos falar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo lá nos corredores do Beira-Rio, no CT do Parque Gigante, saídas, chegadas, muita coisa pra gente falar aqui nesse conteúdo. Então eu vou te pedir como sempre, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e te prepara, porque vai ter novidade chegando aqui. Estamos começando a organizar o clube de membros aqui do canal e não só a questão de informações e coisas ligadas ao Internacional, mas barbadas com apoiadores, com patrocinadores, jantares, descontos em restaurantes e outros estabelecimentos. Te prepara, porque vai valer muito a pena, claro, né, meu? Claro, o descontinho que todo mundo curte, todo mundo gosta de fazer. Quem sabe até alguns encontros aí nos bares e restaurantes de Porto Alegre. Fica ligado, beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional que joga 9 horas e 30 minutos hoje pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. A tendência é que o Cudê vá ao Beira-Rio, né? Com um time mais próximo do ideal. Eu estou dizendo o Cudê vá, mas ainda que seja o Lúcio Gonzalez, tá? Vai estar na Casa Mata porque ele está suspenso pelo cartão vermelho que recebeu na confusão com o China Balbino agora no São José no domingo. Mas é o time do Eduardo Cudê, né? Que a gente deve ter aquela coisa clássica, que a gente está bem acostumado aqui, eu tenho certeza que tu também sabe da ponta da língua. Ó, Antony, Bustos, Vitão, Mercado, René, Arangues, quem vai na frente? Bruno Henrique. Do lado, Johan. Do outro? É o Wanderson mesmo, com o Alan Patrick e o Éder Valencia. Mas enfim, brincadeiras à parte, Maurício ainda deve ficar fora, tá? Porque está fazendo algum tratamento um pouco mais específico, né, em termos físicos, a gente já falou sobre isso aqui, e aí a tendência é que talvez jogue no final de semana contra o Novo Hamburgo. Se ganhar alguns minutos, cara, vai ser uma surpresa, tá? Pelo menos porque não é o que se fala nos bastidores ali do CT do Parque Gigante. O Matheus Dias e o Campanharo vão seguir fora também, porque o Matheus Dias está fazendo também um trabalho de retreinamento por conta da lesão muscular que teve. O Campanharo está com dores no joelho, está tratando na fisioterapia. E o Luiz Adriano também, né? É uma baixa a partir também da expulsão também que teve lá no Zequinha. Volta o Alan Patrick, por isso que faz até o ataque com o Éder Valencia, e aí eu acho que a gente chega muito próximo do 11 inicial. Claro, vai chegar o Thiago Maia para, de repente, concorrer ali, né, com Arangues, Bruno Henrique, também tem o Wesley chegando, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente lá no vídeo sobre isso. Então, hoje, tirando o Maurício, né, a questão do Maurício entrar no lugar do Johan, para mim, com as peças que o Cudê tem, é o que temos de melhor para ser o 11 inicial, né? Começando sempre como o Cudê gosta de fazer. O volante, a linha de 3 e os 2 atacantes, né? Depois, de repente, pode recuar até o Alan Patrick, né? Botar o Alário junto com o Éder Valencia. Enfim, estou curioso para, com as peças que o Cudê vem ganhando, o que ele vai fazer nessa temporada. Por exemplo, ele vai perder o Pedro Henrique, que está indo para o Corinthians. Isso é uma loucura, porque olha só, quem ia contratar ele ia ser o Vasco. Quem ia contratar o Pedro Henrique ia ser o Vasco. Só que daí o Vasco queria um empréstimo e o Inter queria dinheiro. O Vasco, não, eu não vou pagar agora, não tem como, agora eu não chego. Beleza, tinha se acertado com o jogador, tá tudo beleza. Daí o Cruzeiro entrou na parada. E aí, meu, tu topa?
O Pedro disse, cara, gosto da ideia, porque eu gosto de Belo Horizonte, quero levar minha família toda, porque eu quero uma transferência. Eu não quero um empréstimo, porque eu quero fazer agora o meu pezinho de meia nos próximos 2 anos, aí como meio semelhante ao que ele vai ter agora, né? 2024 e 2025, num contrato com o Internacional. Ele queria fazer a mesma coisa com quem fosse tirá-lo do Beira-Rio. E o Cruzeiro, mas eu quero empréstimo e tal, também não chegou no valor que o Inter queria. O Corinthians vai pagar. O Corinthians vai pagar na casa dos 5,5 milhões de reais. Tá quase $1 milhão, tá? Meio que para bater o que o Inter pagou para o Sivasspor em 2022, quando chegou aqui o Pedro Henrique, tá? Pedro Henrique, 33 anos, né? Fez uma boa... Se a gente olhar uma boa temporada em 2022, o segundo semestre, tanto que chegou a ser cogitado, né, para a vaga do Wanderson, e quando teve aquela polêmica se podia jogar o Pedro Henrique pela direita, o Wanderson pela esquerda, depois faz ali os seus gols do Campeonato Gaúcho, com o Mano Menezes colocando ele centralizado, e aí, com a chegada, né, do Kudê, com a chegada também de outros atacantes agora em 2024, vai perder espaço, vai buscar, claro, né, um lugar ao sol, não vai querer ser a quarta ou até quinta opção do ataque do Internacional, por isso pediu para jogar em outro clube, até porque não gosta, né, ou não gostaria de jogar centralizado, ele gosta de jogar pelos lados do campo, teria tido uma conversa com o Eduardo Cudê, inclusive, e o Cudê disse, cara, eu gostaria de te botar centralizado, porque eu acho que tu é um cara que pode fazer gols e pode contribuir. Ele disse, não, cara, assim, eu não quero, eu vou procurar meu clube. Ponto. Basicamente isso. Como sabia que o Pedro Henrique ia sair, o Inter foi lá e apostou num outro atacante, também de velocidade, forte, que tenha talvez até a mesma característica do Pedro Henrique, que é o Wesley, né? Jogador de 24 anos que está no Cruzeiro, vindo do Palmeiras, né? Em 2022. O que isso vai acarretar? Acarreta no seguinte, né? O Inter vai lá, vai pagar na casa dos 2 milhões de euros, que é ainda uma dívida que o Cruzeiro tem com o Palmeiras. O Inter vai pagar para o Cruzeiro vai pagar para o Palmeiras. Pelo menos este, no momento, é, vamos dizer, o molde da negociação. Porque a Leila Pereira não quer fazer um novo contrato de esse jogador vir para o Internacional, o Inter assumindo uma dívida com o Palmeiras, né? A dívida que o Cruzeiro deveria pagar. Então, por conta do que contratou o Wesley lá em 2022. Esse é o grande entrave do negócio. A tendência, inclusive, né, é que esse jogador esteja já em Porto Alegre nos próximos dias, de repente até nessa próxima semana, porque o próprio Pedro Henrique não vai ser relacionado para a partida de hoje. Pelo menos também, até o Cudê já tinha dito isso no domingo, né, que também não sabia se ia poder usar ou não o Pedro Henrique, que acabou titular do lado do Luca, né, contra o seu José. Então, hoje, contra o Brasil de Pelotas, a tendência é muito remota a possibilidade de que o Pedro Henrique esteja em campo. E na questão Thiago Maia, tá? O grande problema também, o entrave que se descobriu agora, e isso é em parceria com o Vene Casagrande, essa informação, tá? Busquei algumas fontes aqui de Porto Alegre também. O Flamengo quer comprar uma parte dos direitos econômicos do Thiago Maia junto ao Lille da França. Porque o Thiago Maia veio para o Flamengo com 50% dos direitos econômicos comprados pelo Flamengo. O resto ficou com o Lille, para uma venda futura. O que o Marcos Braz quer fazer? Quer comprar mais um valor e meio que condicionar já uma venda futura do Thiago Maia, já para então ter um lucro, né? E recuperar os 4 milhões também que investiu lá atrás, quando tirou ele de Paris, beleza? Na verdade, né, ali dos arredores de Paris, né, da França. Então, este entrave está fazendo com que o Inter sue a camiseta para resolver isso aí até sexta-feira, porque sexta-feira tem que botar o cara na inscrição do Campeonato Gaúcho e aí ele pode então jogar o estadual. Se não passar de sexta-feira, se passar essa novela de sexta-feira, ele só joga a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, e isso só lá em abril, né? Mesmo que tenha a primeira fase aqui, agora não vai acontecer também, né, a transferência dele a tempo. Então, fica só em abril, bem ruim, né, para um reforço que é para ser o titular do Eduardo Cudê, para ser
inclusive o substituto do Johnny, e claro, né, precisa de um ritmo de competição, precisa estar em forma da melhor maneira possível, né, para acompanhar os demais aí do grupo do Cudê, beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu vou te lembrar, KTO.com, tem jogo do Inter hoje, então tu tem que fazer o seguinte, vai lá, entre KTO.com, faz a tua fezinha e bota nas redes sociais, me marca lá qual é a tua combinada, qual é a tua aposta, o teu palpite em KTO.com. Não te esquece de usar o cupom Ernest, que te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!